No início de setembro, mostramos aqui no Manchetes da Cidade o problema em uma ponte no bairro Jardim Paulista 3, em Sorocaba. Após a reportagem, a prefeitura resolveu a questão até de maneira parcial, ou seja, consertou a ponte. Mas existem ainda alguns problemas por lá, pelo menos é o que estão dizendo alguns moradores, que está gerando insegurança no local. Vamos entender melhor? O repórter Cássio Andrade foi deslocado para esta missão de checar a situação. Boa tarde, Cássio. Você sentiu alguma dificuldade aí em questão à segurança? Como está? Oi, Barazal. Boa tarde para quem está em casa. Olha, a gente chegou agora há pouquinho aqui no bairro, a ponte, como você disse, está aqui, reconstruíram, é uma ponte nova, só que os moradores reclamam da falta de segurança, falam que essa ponte aqui não é só usada por pedestres, muitos motociclistas, por exemplo, acabam usando esse caminho para cortar caminho, para facilitar a ligação de um bairro do outro. Batata, a gente chegou aqui, encontramos um motoqueiro, por exemplo, que estava usando essa ponte aqui para fazer uma travessia, e eu abordei ele perguntando, falei, poxa, por que você fez isso? Falou, que é o único caminho mais fácil, senão a gente tem que dar uma volta muito grande e a solução seria a prefeitura construir uma outra ponte para travessias de veículos, não só motos, também carros. Além disso, os moradores falam que aqui falta iluminação. A gente veio aqui ontem, inclusive, tem imagens aí que você está vendo, muito escuro, não tem um poste de iluminação. E a gente está bem num pedaço, Barazal, é uma área assim descampada, então assim, a iluminação realmente faz falta e isso poderia dar uma sensação melhor de segurança para o pessoal. Essa ponte que a gente está aqui, os moradores tiveram uma briga com a prefeitura há pelo menos 5 anos, viu? Porque a antiga que estava aqui, ela foi danificada, parte dela foi queimada e eles não conseguiam atravessar. Depois de muita briga, a gente entrou nessa história também, veio aqui, conversou com todo mundo e a gente levou a situação para a prefeitura e resolveram então esse problema, conseguiram reconstruir a ponte. Já deu uma volta por ela, até que é segura, a gente observa alguns remendos, digamos assim. Pedi para o Hamilton fechar aqui, por exemplo, ó, aqui tem um desnível, ó, vou pôr meu pé do lado só para você ver a diferença, ó. Tá vendo? Tem um desnível. Então, uma pessoa idosa, por exemplo, pode cair aqui, uma criança pode machucar. Então, assim, são detalhes, mas que acabam e fazem diferença, assim, para quem mora aqui no bairro. Inclusive, eles pedem, e já pediram, quando a repórter Amanda Campos esteve aqui, para que fosse construída com uma estrutura diferente, uma estrutura, talvez, de cimento, metal, mas isso, por enquanto, não foi atendido. Mais uma vez, a gente levou essa reclamação para a prefeitura, a gente solicitou aí prazos, A gente queria saber quando que a solução poderia ser resolvida. Por exemplo, a construção de algum bloqueio ali para evitar passagens de moto. A gente levou esse questionamento, a construção também de uma outra ponte na estrutura diferente. A gente está vendo aí as imagens da ponte danificada, a parte dela foi queimada também. Enfim, a situação estava bem precária, até que está um pouco melhor, mas os moradores queriam uma atenção um pouquinho mais especial da prefeitura para que a passagem aqui no bairro ficasse legal. Então a gente entrou em contato com a prefeitura, nós mandamos nota, pedimos informações e a prefeitura respondeu para a gente que já encaminhou a nossa demanda para a Secretaria de Obras, mas por enquanto não tem um prazo, não tem uma data. E também não se sabe o que vai ser feito. A prefeitura primeiro vai analisar essa reclamação dos moradores. A gente entrou em contato também com a CPFL, que seria responsável pela iluminação aqui do espaço. A gente não teve retorno, pelo menos por enquanto. E sobre a questão da segurança, porque, como eu falei para você, aqui muitas motos atravessam. Os moradores falam que os bandidos acabam usando aqui como rota de fuga. A gente entrou em contato com a Polícia Militar ontem. A gente mandou e-mail para eles e até agora a gente não teve retorno. Claro que a gente fica aí acompanhando essa história e até convido o pessoal que está em casa assistindo, tem um problema no bairro, manda pra gente que a gente tenta fazer pelo menos alguma coisa e ir atrás e mostrar aqui como é que tá a situação por aí. É verdade. Barazal, com você no estúdio. É verdade, Cássio, dá para entender sim. A CPFL, viu, até já entrou em contato com a gente e disse que está apurando esse caso, da necessidade de uma iluminação aí. Não precisa nem ir até lá, não é? É só pegar esse link, essas imagens com o Cássio, mostrar para a CPFL, vai ver que está tudo escuro lá à noite. Eu fico imaginando quem tem que ir para a escola, volta de uma universidade, de uma faculdade, ou que chega do trabalho mais tarde, viu, Cássio? Realmente é um breu aí, você mostrou. Obrigado, viu, pelas informações.